Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos, nesse momento, abrir a palavra do Senhor, sermos edificados, fortalecidos pela mensagem. E eu quero convidá-los, então, a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no seu capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 21. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá para a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos mais uma vez baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, grato a Ti somos pela bênção que nos confere de, nesse domingo, o dia do Senhor, estar aqui na igreja, ouvindo a Sua voz através da palavra. O Senhor, ó Deus, na Sua infinita graça, comunique de forma poderosa a cada coração aqui, Pai, eu suplico. Pelo Espírito Santo, o Teu Evangelho. Que possamos sair daqui hoje, ó Pai, entendendo e transformados por esse Evangelho. Se há alguém que não conhece ao Senhor, ó Deus, que hoje seja o momento. Se há alguém aqui que está frio e apático na fé, que hoje seja o momento de despertar desse sono. Se há alguém aqui, ó Deus, que há muito tempo já não ora mais, já não lê a Bíblia, que isso seja resgatado, ó Pai. A Tua palavra nos diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, nesta noite, nós queremos suplicar mais uma vez ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Torna, Deus, o nosso coração sensível ao ouvir a Tua voz através da palavra. O Senhor sabe o quanto nós precisamos de Ti. O Senhor sabe o quanto o nosso coração precisa ouvir da Tua palavra. O Senhor sabe o quanto nós precisamos do alimento genuíno que vem, ó Deus, da Tua palavra. Por isso, ó Senhor, nesse domingo que também nós celebramos o dia da Bíblia, que a Sua palavra poderosa, que permanece há tanto tempo, que pela graça do Senhor chegou até nós, temos ela na nossa própria língua, seja mais uma vez aqui,
ó Pai querido, pregada e mude os nossos corações, à semelhança de Cristo Jesus. Nós te suplicamos em nome dele. Amém. Irmãos, você já deve ter falado com alguém, ou talvez dito para certa pessoa que o único sem pecado é Jesus Cristo. Você já deve ter falado isso para alguém. E talvez essa pessoa tenha ficado um tanto quanto perplexa de pensar assim: como assim? Eu sou pecador? Não é assim mais ou menos que as pessoas julgam? Ou talvez ele até confesse que ele é pecador, mas ele diz assim: olha, eu posso até ter algumas falhas, afinal quem não tem, mas eu tenho muito mais acertos. E isso, irmãos, é algo que fala o nosso coração, porque é duro pensar que nós erramos. Aliás, a gente gosta das justificativas. Conheço pessoas que dizem assim: olha, eu posso até ser pecador, mas olha, eu já dei dinheiro para construir igreja, eu já doei cesta básica, e eu já ajudei o meu próximo, eu contribuo mensalmente, trimestralmente, eu até já liguei para o Criança Esperança algum dia. E talvez essas desculpas falem ao nosso coração e nos deixem talvez um pouco mais aliviados. Eu já fiz um 0800 e doei 10 reais, 15 reais. Mas a verdade, irmãos, é que por mais que a gente faça bem, e amém que a gente o faça, e nós somos salvos para as boas obras, o texto hoje deixa claro algo que é muito importante para nós. Que todos nós pecamos. E que, embora a gente às vezes ache que talvez a gente não vá para a igreja, mas de alguma forma a gente faça o bem, e quem sabe a gente está ali no caminho. A Bíblia deixa muito claro que só existem dois grupos de pessoas nesse mundo. No Evangelho de Lucas, Jesus diz a seguinte frase: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, a Bíblia é muito clara em dizer que não há meio salvo. Não há mais ou menos salvo. Mas ela deixa claro que existe o caminho da salvação. E ela deixa claro que existe o caminho da perdição. Portanto, meus queridos, não há neutralidade. Não há a coluna do meio. Não há empate. Ou é um lado ou é outro. E o texto que nós lemos em Romanos nos leva a repensar um pouco sobre a nossa vida. E nós somos lembrados então de duas figuras históricas que a Bíblia nos diz, do Adão e de Cristo. E é por isso que nesta noite o tema da minha mensagem é dois homens, dois caminhos. Dois homens, dois caminhos. E eu quero falar então desse primeiro homem nesse primeiro momento, Adão. Quero falar do segundo homem, Cristo, e quero falar da consequência da obra da redenção. Portanto, o primeiro ponto da minha mensagem é um homem, uma queda. E aqui, irmãos, há duas coisas importantes para a gente pensar nesse primeiro aspecto. No verso 12, o apóstolo Paulo nos chama a atenção de uma verdade que bate a nós numa realidade muito triste, de que o maior desastre da história da humanidade não foi a primeira, não foi a Segunda Guerra Mundial, não foi a pandemia do Covid, não foi o extermínio em massa em alguma sociedade por causa de um ditador, mas o maior desastre da história decorre justamente da queda em Adão. Esse é o pior episódio, o pior capítulo da história, a queda em Adão. E no versículo 12, Paulo nos lembra dessa verdade, que muitas vezes fica talvez esquecida por nós, de que por causa de Adão, o pecado entra na raça humana. E notem que eu falei na raça humana porque o pecado já existia. Quando, antes de Adão pecar, digamos que no plano celestial, ou no mundo angelical, por assim dizer, o pecado já havia lá por causa do diabo, que já havia caído. Mas, através de Adão, então, o pecado agora adentra não só a história do mundo angelical, mas também agora adentra ao nosso mundo, adentra ao ser humano. E Davi capta essa ideia tão bem que no Salmo ele diz o seguinte: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, embora a gente talvez
seja um dos poucos a defender isso, né, uma das poucas denominações, mas a verdade é que Adão era o único homem que tinha o livre-arbítrio, que tinha o poder entre escolher o bem e o mal, que tinha o poder entre a obediência e a desobediência. Adão, portanto, simbolizou para nós o cabeça, e aqui a gente usa uma palavra lá em teologia, quando a gente chama de o cabeça federal. Ou seja, ele nos representava ali. Adão era o nosso grande representante. Adão estava ali, então, representando toda a raça humana. E sendo livre, tendo o livre-arbítrio, portanto, a possibilidade de escolher não pecar, Adão cai. E esse princípio, então, mostra que a partir de Adão, toda a raça humana cai com ele. E talvez você pense assim, pastor, eu até entendo o que você quer dizer, mas eu não tenho culpa nenhuma. Eu não estava lá no dia, eu não peguei lá do fruto, se foi maçã, seja lá o fruto que foi, eu não desobedeci. Mas a verdade é, irmãos, que por mais que a gente queira escapar talvez disso, ele nos representava lá. E não pense você que se talvez você estivesse lá, as coisas seriam muito diferentes. Porque ele era o nosso representante. E o pecado, então, entrou no mundo através de Adão. Através da sua desobediência. Mas eu preciso ainda dar mais uma má notícia. Antes da boa notícia, eu preciso falar isso. Se o pecado entrou no mundo, junto com o pecado, então, entrou o quê? No verso 12, a morte. Ou seja, Romanos claramente nos diz, lá no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, o pecado trouxe ao seu reboque, junto com ele, a morte. A morte, digamos assim, é o outro lado do pecado. E a morte significa, e sempre quando a gente fala de morte na Bíblia, ela significa separação. Então, o pecado trouxe para nós uma separação. E essa separação se dá em pelo menos 3 níveis. A primeira separação, e essa todos vamos passar, é o que nós chamamos de a morte física. É o momento em que nós temos a separação entre a alma e o corpo. Esse é o salário do pecado. Por causa do pecado, todos nós um dia vamos morrer. E olha, nós não nascemos para isso. Não é à toa que toda vez que nós nos deparamos com a perda de um ente querido, vem a nós o sentimento de tristeza, de, em alguns momentos até, de desespero, quem sabe, por pensar assim, e agora o que vai ser de mim sem essa pessoa? Porque nós não fomos criados para isso. Mas como um intruso, digamos assim, a morte veio a esse mundo. E é por isso que nós sofremos com ela. Portanto, aqui, a morte física. Mas eu disse que são 3 níveis. Além da morte física, no momento do pecado nós sofremos a morte espiritual. E se eu disse que morte é separação, então nesse momento há uma separação entre nós e Deus. Naquele momento, então, em que Adão peca, ele vai ser expulso do paraíso. Ele vai ser expulso e não vai mais estar na presença de Deus como antes. Embora Deus vai prover o meio para que a gente volte, mas ele sofre ali também a morte espiritual. E tem a última dessas, que nós chamamos aqui de a morte eterna, ou talvez segunda morte, que é a separação irremediável entre o homem e Deus. Ou seja, o momento em que Deus não mais se relacionará com o homem. E todos aqueles que não entendem o Evangelho, todos aqueles que vivem sem o Evangelho, sofrerão, além da morte física, já sofrem a morte espiritual e, por último, sofrerão a morte eterna. Meus irmãos, essas então são as consequências do pecado. E eu tenho que dizer para você, quase que numa conclusão lógica, então, que a morte e o pecado sobreveio, então, a toda a humanidade. Porque todos pecaram em Adão. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos os homens. Portanto, então, todos pecaram. Sabe, então, qual é a grande consequência que nós temos do pecado de Adão? É lembrar que todos nós, outrora, estávamos condenados. Irmãos,
Para que a gente entenda o Evangelho, é preciso que a gente entenda primeiro que a gente necessita de Cristo Jesus. E sabe, quando às vezes eu olho ou vejo determinadas pessoas falando da sua vida, e é comum nós ouvirmos pessoas falarem assim: olha, eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. Eu não arrependo de nenhuma escolha da minha vida. Eu olho com uma certa pena, digamos assim, de ver pessoas que não conseguem reconhecer as suas faltas, que não conseguem reconhecer o seu pecado. Mas ao mesmo tempo que eu fico perplexo de ver isso, eu entendo porque o pecado, ele cega os homens. O pecado, ele cega o nosso coração. Se você se lembrar, talvez, dos momentos em que você teve mais impulsos de raiva na sua vida, você vê que muitas dessas vezes você tinha sido tomado pelo pecado. O pecado cega as nossas vistas, o pecado cega o nosso coração. E é por isso que é esses momentos em que nós não devemos tomar atitudes precipitadas, porque o pecado faz isso conosco. Ele nos torna mais insensíveis à palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara em dizer que o pecado, ele faz uma separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, as consequências da queda é primeiro que a queda impôs para nós a morte. A queda impôs para nós, então, que um dia, eu e você, se Cristo não voltar antes, é claro, nós também iremos morrer. Eu sei que a gente não gosta muito de falar disso, né? Afinal de contas, parece até meio macabro falar que um dia nós vamos morrer. E se eu perguntar assim, você está pronto para morrer hoje? Você diria para mim, será que não dá para esperar mais um pouquinho? Será que eu não posso ter mais alguns anos dessa terra? E por mais que você tenha vivido, você sempre vai pensar, mais um pouquinho. E é difícil nós pensarmos na nossa partida. Mas a verdade, irmãos, é que a Bíblia nos leva a considerar isso. A considerar que nenhum de nós aqui é eterno. E se tem uma coisa que talvez seja democrática e igual para todo mundo, é essa condição. E para cá, meus irmãos, não há pobre e rico, não há sábio, doutor ou analfabeto, homem e mulher, brasileiro, argentino, coreano, mas a morte vem a todas as pessoas. Portanto, essa é a grande consequência. E Paulo vai argumentar aqui, mas mesmo antes da lei, já existia o pecado. Porque, irmãos, a Bíblia não nos deixa, digamos assim, dar a desculpa do seguinte: pastor, mas eu não conhecia. Eu transgredi a lei, eu sou pecador, mas eu não conhecia a lei. Eu não conhecia a Bíblia. Talvez algumas pessoas falam para você, como é que eu posso ser culpado de algo que eu não conheço? Como é que eu posso ser culpado de algum mandamento se eu nunca li Êxodo 20? Se eu nunca abri a palavra de Deus, se eu não conheço o Evangelho? E Paulo respondeu isso para nós alguns versículos atrás, quando disse justamente que o nosso próprio coração, a lei moral que reside no nosso próprio coração, já mostra para nós que nós somos pecadores. Há em nós o que nós chamamos da semente da religião. Há em nós um senso moral, de entender o que é certo e o que é errado. Talvez muitos dos seus amigos, muitos dos seus colegas de trabalho nunca leram a Bíblia. Mas se você perguntar para eles se roubar é errado, certamente ele vai falar para você, é errado. Se você perguntar para ele, matar é errado, certamente ele vai falar para você, é errado. Porque a lei já reside no seu coração. E Paulo argumentou isso, dizendo, olha, mesmo que você não conheça a lei, mesmo que você não saiba dela, você consegue ou você transgride a lei. Portanto, irmãos, o verso 19 dá aqui um grande veredito. E a conclusão lógica desse pensamento de Paulo é o seguinte: em Adão, todos são lançados no abismo do pecado. Portanto, aqui, os efeitos da queda, parafraseando aqui um autor, ele é universal. Todos caíram. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Ainda que você ache que você é muito bonzinho, ainda que você ache que você faz coisas boas, ainda que você ache que assim, você é um bom filho, um bom pai, um bom marido, você é uma boa pessoa, um bom crente, eu quero dizer para você que ainda assim
O pecado está no seu coração. E a palavra de Deus é muito clara em dizer isso para você. O pecado, então, ele subjugou todos os homens. O pecado, então, ele passou a todas as pessoas. Portanto, irmãos, aqui a grande sentença. E no verso 18, então, Paulo dá agora, digamos, a batida do martelo quando diz: e o pecado, então, de Adão sentenciou todos os homens como culpados. A verdade é, irmãos, que se existisse um tribunal e tivéssemos que ser julgados pela nossa vida, nós seríamos condenados. E essa é a notícia, essa é a má notícia. Mas aqui, irmãos, eu queria pensar que Paulo não termina esse texto aqui, graças a Deus que esse texto não acaba aqui, mas a partir do verso 18 ele começa a desenvolver. Se com Adão então nós somos condenados, agora ele vai desenvolver o segundo aspecto e o segundo ponto da minha mensagem. Se o primeiro ponto da minha mensagem foi um homem, uma condenação, o segundo ponto da minha mensagem é um homem, uma redenção. Agora então vem a grande notícia, porque Cristo veio a esse mundo. Irmãos, o Natal é a grande celebração da esperança em Cristo. O Natal é a grande celebração que nós temos como igreja cristã de entender que Cristo, ele foi o que Paulo chama aqui de o segundo Adão. Reverendo Hernandes, no seu livro, ele quase que de uma forma poética, ele diz assim: o primeiro Adão caiu num jardim, o segundo Adão triunfou no deserto. O primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é do céu. O primeiro Adão introduziu no mundo o pecado e por ele a morte. O segundo Adão trouxe ao mundo justiça e imortalidade. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão nos levará de volta ao paraíso. Notem aqui, irmãos, se a má notícia é que o pecado de Adão trouxe toda a humanidade, agora a boa notícia é que Cristo nos liberta desse pecado. E é interessante pensar, e se você prestou um pouco de atenção na leitura que nós fizemos do texto. No verso 15 e no verso 17, ele repete uma expressão que parece ser sutil, mas que faz toda a diferença. Quando ele diz assim, muito mais. E isso, meus irmãos, indica que Jesus, que em Cristo nós ganhamos muito mais. Que o que nós perdemos em Adão, ele é incomparável em Cristo. Que a graça de Cristo é muito maior do que o pecado de Adão. E vem aqui então aquele versículo que enche o nosso coração de esperança. Quando no verso 20 desse capítulo, Paulo diz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmãos, que notícia maravilhosa. Se esse texto acabasse lá, nós sairíamos daqui hoje talvez desesperançosos, desesperados, sem qualquer motivo para acordar amanhã, para ir trabalhar, sem qualquer motivo para continuar essa vida. Mas a esperança que enche o nosso coração é de saber que um dia Jesus veio a esse mundo. É de saber que um dia Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E é saber, irmãos, que um dia, quando nós partimos desse mundo, nós não teremos mais a morte eterna. Nós não teremos a morte espiritual. Embora a gente passe pela morte física, o Senhor Jesus garantiu na sua ressurreição que essa morte também será revertida. E um dia nós estaremos de novo com Cristo, mas agora a nossa alma e o nosso corpo agora juntos novamente, um corpo glorificado, no que a Bíblia chama de um novo céu e uma nova terra. Meus irmãos, que esperança maravilhosa. Que bênção é poder olhar para esse texto de Romanos, texto complicado, talvez difícil, mas que ao mesmo tempo reacende em nosso coração a chama, a tocha do Evangelho. Paulo diz aqui, a conclusão lógica é que nós estávamos em desacordo, mas em Cristo agora nós entramos em acordo. Nós estávamos longe, mas agora nós estamos perto. E note aqui que dos versos 15 até o verso 21, Paulo estabelece aqui 5 contrastes, pelo menos, entre Adão
e Cristo aqui, parafraseando mais uma vez, reverendo Hernandes, quando ele diz assim, o primeiro contraste é a transgressão. Se Adão transgrediu, no verso 15, Paulo nos diz que nós temos o dom gratuito em Cristo. O segundo contraste são que as consequências do pecado nos separaram de Deus. Mas o contraste é que Cristo nos trouxe de volta para Deus. O terceiro contraste são os dois reinos. Se nós lá estávamos afastados de Deus, no reino das trevas, nós agora estamos no reino da sua luz. O quarto contraste é o ato único de Adão de desobedecer e de Cristo em obedecer. E essa obediência de Cristo, ela foi tão grande como nós lemos em Filipenses durante a nossa liturgia, que Cristo morreu a morte de cruz. Ele foi obediente e deu a sua vida por nós. Se com Adão nós fomos condenados pela lei, em Jesus nós somos salvos pela graça de Deus. Irmãos, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo é lembrar o quanto nós fomos abençoados, o quanto nós fomos gratos em Deus. Mas eu não queria que você saísse daqui pensando o seguinte, pastor, então quer dizer que todos vão ser salvos? Não é isso que a Bíblia nos diz. O texto aqui, ele não está tratando da universalidade da salvação, pelo contrário. Embora alguns usem essa passagem para dizer aqui, ó, todos serão salvos, o que ele está dizendo é que aqueles que Cristo escolheu, aqueles que Cristo um dia veio a esse mundo e morreu por ele, esses estão garantidos. Eles estão, então, junto com Cristo Jesus. É o que nós chamamos de o já e ainda não. Já salvos, já provando da graça de Deus, mas ainda esperamos a redenção final. Ainda esperamos o momento em que Cristo virá. Nós esperamos o momento glorioso da volta do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, Paulo então diz que Cristo foi diferente em vários aspectos. E o primeiro deles é a motivação. Se a motivação de Adão era justamente a ideia da curiosidade, da soberba, Cristo não levou isso em consideração. E quando o texto de Filipenses, Paulo descreve talvez o maior tratado sobre Cristo, sobre salvação, ele vai descrever que Cristo não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens, vindo a este mundo. Morrendo, sendo julgado por pecadores, dos quais ele poderia, com um simples olhar, um simples pensamento, estraçalhar de uma vez. E foi isso que ele disse quando os seus discípulos tentaram fazer um levante, e ele falou assim, eu poderia muito bem ter aqui uma legião de anjos para me defender, mas eu dou a minha vida porque eu quero. Eu dou porque eu quero. Ninguém me obriga, mas eu faço isso porque eu quero, para cumprir a vontade do Pai. Irmãos, ele é diferente quanto à motivação, mas também ele difere quanto aos efeitos imediatos da sua obra. Se em Adão nós então pecamos e condenados fomos, agora na obra de Cristo todos nós somos perdoados em Cristo Jesus. E esse é o termo que nós usamos. O termo que a palavra de Deus usa é um termo, digamos assim, usado numa questão jurídica. Era como se nós usássemos a ideia de que, embora não inocente, mas nós fomos aqui julgados, fomos condenados, mas o Senhor disse, mas eu vou pagar no seu lugar. Você vai ser justo não porque você o fez merecer, mas porque eu vou colocar a minha justiça em você. Portanto, a nossa justiça não advém de nós, mas advém do próprio Senhor Jesus. E em último lugar, aqui ainda falando sobre esse contraste, que isso foi diferente de Adão quanto aos resultados finais da sua obra. Se a obra de Adão, então, nos leva para longe do Senhor, a obra de Cristo nos traz para perto do Senhor Jesus. Se reinou a morte em Adão, em Cristo, nós temos a vida eterna. Irmãos, quando olhamos então para esse texto, nós somos maravilhados de pensar que por um homem a condenação, mas por outro homem a redenção. E eu quero agora então, caminhando para o final da minha mensagem, voltar ou ir com os irmãos então para os versos 20 e 21, que quero ler mais uma vez com você, diz assim:
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça e para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Meus irmãos, o último ponto então da mensagem é: se no primeiro ponto, um homem, uma condenação. O segundo ponto, um homem, uma redenção. O terceiro e último ponto é a graça, o caminho do perdão. Irmãos, o apóstolo Paulo agora destaca verdades preciosas para nós. O primeiro, de que a graça do Senhor foi muito maior do que o pecado. A graça do Senhor é muito maior do que o nosso pecado. E é bom que nós pensemos nisso muitas vezes. Porque é muito comum que em alguns momentos da vida, talvez por causa dos nossos pecados, talvez por causa de algum pecado que você tem lutado muitas vezes contra, você se vê triste e começa a se questionar: será que eu sou de fato salvo? Será que eu sou de fato alguém que nasceu de novo? Eu caí nesse pecado novamente? Será que Cristo me aceita novamente? Irmãos, a resposta é o verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu não quero aqui que você vive em pecado, pelo contrário. Também não quero antecipar, porque no capítulo 6 nós vamos falar sobre santidade. Mas eu quero dizer para você que se Cristo o transformou, não há nada que tire de lá. Se você acha que o seu pecado é grande, eu quero dizer que a graça de Deus, ela é muito maior. Se você acha que talvez você não tenha a solução, eu quero dizer para você que a graça do Senhor é muito maior. E não importa o que você viveu até aqui, mas Cristo, Ele quer te abraçar. Ele quer falar para você que esse amor, ele é muito maior do que o seu pecado. E há sempre, meus irmãos, um caminho de volta. Há sempre o querer voltar ao Evangelho. Nós temos um cântico muito bonito que diz que não há pecado ou culpa que não possa perdoar. O Senhor pode perdoar o seu coração. O Senhor pode perdoar você. Você precisa chegar ao Senhor. E nós vamos agora lembrar do que o apóstolo João nos diz, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. É preciso confessar. É preciso se arrepender. É preciso deixar o seu pecado. Como é bom, meus irmãos, saber. Mas a graça, ela não apenas, né? Sei que dizer apenas é complicado, mas ela não é muito maior do que o nosso pecado. Mas um outro aspecto importante é que ela tira de nós o pecado. E há aqui uma expressão muito bonita, porque nós podemos vencer o nosso pecado através da graça de Deus. Se você está sendo escravizado por um pecado que te assedia com muita frequência, a graça de Deus pode te libertar desse pecado. Se você talvez se arrependa de coisas que você fez e que você não deveria ter feito, a graça de Deus pode fazer isso com você, porque ela te capacita a viver uma nova vida. Irmãos, nós precisamos disso. Todo avivamento registrado na história começou com um profundo sentimento de pecado. Todos os avivamentos que nós ouvimos na história começou com confessando os nossos, ou confessando os pecados. Se você se lembrar do avivamento de Atos, quando 3.000 pessoas chegam ao Evangelho, você vai lembrar que o povo começou a ficar triste, chorar, porque eles lembraram que eles foram o autor, eles estavam lá na crucificação de Cristo, portanto, eles participaram ativamente da crucificação de Cristo. Mas quando Pedro fala com eles, o coração deles, então, tomado pelo Espírito Santo, tomado pela graça do Senhor, eles confessam o seu pecado. E hoje você tem essa oportunidade, meu irmão. Hoje você tem essa oportunidade de olhar para a cruz, ir para a cruz de Cristo, de se lembrar o quão a graça ela é maior do que o seu pecado. O lembrar que o reino de Cristo, ele tira o pecado do seu coração. E, em último lugar aqui, a graça, ela anula a sentença de morte para a vida eterna. E o finalzinho do versículo 21 nos diz assim:
assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, nós temos a maior e melhor promessa de todos os tempos. Sabe qual é ela? A esperança de que um dia, quando Deus me chamar, ou se Jesus voltar, eu estarei com Cristo. Paulo, quando contempla isso, ele diz assim, porque para mim o morrer é Cristo. Paulo diz assim, eu já vejo os céus abertos. E sempre quando eu penso nisso, irmãos, eu sempre lembro do Estevão, um dos primeiros mártires da igreja. Quando estava sendo apedrejado por uma multidão por causa do evangelho. Ele diz, eis que vejo o céu aberto. Você consegue contemplar essa cena? Você consegue ver alguém que estava ali, irmãos, na iminência, nos últimos segundos da sua vida. E ele vê então a glória do Senhor Jesus. E eu pergunto para vocês, há esperança maior do que essa? Há esperança maior de saber que um dia nós viveremos para sempre com o nosso Salvador e que o pecado já não vai existir. E como diz o livro de Apocalipse, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aquilo que te trouxe peso na semana passada, aquilo que traz peso ao seu coração o mês passado, o ano passado, aquilo que você tem carregado, os temores que você tem carregado, os sofrimentos que você tem levado até aqui, todos esses serão levados. E você então estará com Cristo para sempre. Irmãos, eu quero então concluir a minha mensagem aqui, lembrando primeiro que para que o evangelho chegasse a nós, é preciso nós lembrarmos da má notícia, que por um homem nós tivemos a condenação, a queda. Mas também por um homem, Cristo Jesus, nós tivemos a redenção. E essa redenção aplicada ao nosso coração através da graça, nos lembra da promessa do Senhor, de que um dia Ele vai vir. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, da sua obra vou clamar. Essa é a bênção de saber que um dia nós também, eu e você, estaremos na glória, no paraíso, com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.